Olá, meninas e meninas! O canal Matemática com Frajac está de volta e o assunto de hoje, gente, é propriedades dos radicais. Isso mesmo, chegou a hora da gente ver essas propriedades que podem facilitar nossos cálculos de uma maneira muito significativa. Não quer dizer que a gente vai ter que memorizar tudo isso de uma hora para outra, não. A gente vai usando e aprendendo com a prática. Mas se por acaso chegar um momento que eu não saiba usar ou não lembre, eu vou pelo caminho um pouquinho mais longo e chegarei no resultado. Mas a propriedade, ela está aqui justamente para facilitar a nossa vida. É para isso que existe propriedades. Propriedades de potência para facilitar a nossa vida. Propriedades dos radicais para facilitar a nossa vida na hora de calcular. E agora nós vamos ver aqui a primeira propriedade, gente, que é a seguinte. Ela fala aqui, eu vou ter a raiz de A elevado a N com índice N. Automático aí, vocês vão ter que lembrar, observar o seguinte, N e N, eles são iguais, isso mesmo. Então, quando eu tenho N natural maior do que 1, eu tenho A real não negativo, se N for par, e eu tenho A real qualquer, se N é ímpar. Então, independente do valor que eu tiver aqui, tá certo? Ele pode ser par, ele pode ser ímpar, mas o meu índice, ele tem que ser natural e maior do que 1. Beleza. Então, meninos, vejam só. Aqui nessa primeira propriedade, nós vamos ter a seguinte situação. Quando eu tenho a raiz de A, tá certo? Elevada a um expoente que é igual ao índice. Veja, N é igual a N. E isso vai me dar justamente A. Na prática, vamos ver como é que isso acontece aqui, ó. Veja aqui um exemplo para vocês. Eu tenho raiz quarta de 3 elevado à quarta. Gente, a propriedade, ela me diz, eu poderia resolver isso? Poderia. Mas se eu resolvesse 3 elevado a 4 e depois tirasse a raiz quarta, eu ia encontrar justamente 3. Veja, esse 4 com esse 4 a gente vai tirar e ele vai ficar 3. Isso é o que a propriedade diz. Quando eu tenho um índice igual ao expoente, eu simplesmente elimino, tá certo? E sobra quem tá dentro do meu radical aí, bonitinho para vocês. Mas é sempre assim? Sim. Agora vamos aqui ver outro exemplo da primeira propriedade. Eu vou ter o seguinte aqui. A raiz quinta de 32. Gente, vai ter momento que a gente não vai ter o expoente bonitinho já na nossa cara. Então, quando isso acontecer, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai tirar a raiz quinta, veja, 32. Vamos tirar a raiz quinta fatorando. 32 por 2 vai dar 16, 16 por 2 vai dar 8, 8 por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2. E aqui nós chegamos no tão sonhado 1. Quando eu cheguei aqui nessa situação, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu quero a raiz quinta, eu vou fazer grupos de 5. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui me deu 2 elevado a 5. Então, quer dizer que 32 é a mesma coisa. Se eu for escrever aqui a raiz quinta de 32, é a mesma coisa de eu fazer a raiz quinta de 2 elevado a 5. E veja só o que acontece. O meu 32 virou 2 elevado a 5. Eu posso fazer o quê, gente? Vocês já estão ligados aí? Eliminar bonitinho. Isso aqui vai ficar igual a 2. Essa é a propriedade que nós temos aqui como primeira propriedade. Eu posso fazer aqui, já vim direto, eu tenho aqui a raiz quarta de 3 a quarta, elimino, o resultado é 3. Ou eu posso ter raiz quinta de 32, fatoro o número para ver como é que ele fica em potência e elimino. Essa propriedade aqui a gente usa quando quer descobrir raízes, tá certo? Se eu quisesse descobrir a raiz quinta de 32, eu iria usar essa propriedade. Eu ia cortar 5 com a raiz quinta e ia sobrar 2. Isso aqui que eu fiz é justamente o que a gente faz quando estamos descobrindo raízes, beleza? Gente, essa é a primeira propriedade, então não tem segredo. É só vocês lembrarem. Índice igual ao expoente, elimina tudo e o resultado
fica o A aqui sozinho ou o número que estava dentro do radical. Forte abraço, cheiro grande.